Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, boa tarde para aqueles que estão em outros estados, em outras cidades, em outros países. Obrigado pela audiência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento da Driving, a mais um webinar, o segundo de 2023. O primeiro realizamos no início do ano, falando sobre tendências, e agora retornamos abordando o tema logística omnichannel, integrando canais para uma melhor experiência do cliente. Obrigado mais uma vez pela audiência de todos. Por favor, quero que já vão me adiantando aí, pessoal, a galera toda que está participando, de que local estão participando, de que cidade, de que estado do país, para aqueles que nos assistem de outros países de Latinoamérica, um saludo especial, sejam todos bem-vindos, graças por tua assistência. E para aqueles que nos assistem no Brasil e nos ouvem, mais uma vez, obrigado pela audiência. Vão me dizendo aí o segmento que vocês atuam, o cargo de vocês, vão nos inteirando para que esse nosso papo seja o mais assertivo, o mais informal possível e para que conheçamos vocês também. Falar em conhecer, deixa eu me apresentar. Eu sou Henrique Patinho, sou Lead Manager da Driving Brasil, especialista em logística, junto com o Lucas Canibal, nosso Sales Manager, especialista também, vai estar conosco, compartilhando experiências e abordando esse tema de hoje. Muito bom dia, Lucas, seja muito bem-vindo. Bom dia, Henrique, tudo bem? Prazer estar dividindo de novo aí a tela contigo, né? Nosso segundo webinar do ano. Primeiro aí, quem nos acompanhou sabe bem que a gente fez ali o de tendências logísticas para 2023 Brasil, né? E hoje a gente traz, né, um tópico que a gente abordou, inclusive no webinar passado, sobre Omnichannel, né? Aí a gente vai trazer mais embasado, com mais foco aí justamente na logística para agregar aí na operação dia a dia de vocês. Perfeito, Lucas, perfeito. De fato, nós falamos nisso no início, um pouquinho do início do ano, e vamos abordar agora de forma mais pontual algo que até 2 anos atrás era tendência, meados de 20, 21 era tendência, e hoje já é uma realidade. E o que nós vamos abordar? Primeiro, por definição, o que é o Omnichannel, seus principais conceitos, os canais, vamos falar bastante sobre o que é o Omnichannel, o que é, sobre o que se trata, como aplicar, enfim. Vamos falar da importância da implementação da logística Omnichannel e o seu impacto, como isso impacta na experiência do cliente e de demais usuários. Evidente, vamos falar também dos principais desafios, os maiores desafios apresentados nesse setor. Vamos falar de oportunidades que a Omnichannel nos oferece no universo da logística. Vamos abordar estratégias, a melhor estratégia, quais estratégias utilizar no Omnichannel da logística. E, claro, não podia ser diferente, mais uma vez, vamos abordar as ferramentas necessárias para que você tenha uma Omnichannel de logística de sucesso. Ok, Lucas? Vamos começar então, Lucas, já você tem algumas informações interessantes para compartilhar conosco, não é isso? Exato. Aqui é umas informações que a gente traz, né? A gente sempre gosta de contextualizar também um pouco aí. Antes dessa informação, a gente sabe que muito do que a gente tem hoje aí de e-commerce, especialmente, questão de omnichannel aumentou muito, né? E teve reflexo pós-pandêmico, né? Que a gente trouxe também como tendência lá. A gente sempre traz contexto porque, querendo ou não, aí a pandemia ela influenciou bastante nas nossas vidas. E a partir do momento que as pessoas ficavam mais em casa, elas tinham, né, maior necessidade de estar com smartphones, aplicativos, websites, né? E aí, claro, aumentou, deu aquele boom na parte de e-commerce, e aí, então, todos os pontos que a gente vai trazer aqui teve muito reflexo justamente aí da parte da pandemia. Então, alguns dados aqui, né? Quase na totalidade, então quase 100%, 98% aí dos usuários passam, né, de um dispositivo a outro, né? Todos os dias, no mesmo dia. Então, hoje aí, né? Desde o momento que a gente iniciou agora são aí 11h06, desde o momento que a gente iniciou, quantos de vocês não receberam aí no smartwatch alguma mensagem ou estão, né, ao mesmo tempo que estão aqui assistindo, participando aí do webinar, mexeram no celular? Então, tudo está bem sincronizado e esse número aí justamente já se comprova, né? 97% então aí das empresas também
dizem, né, estar investindo em omnichannel, na omnicanalidade, como muitos chamam aqui no Brasil, 23%, né, apenas 23% desse total acaba implementando e 2% implementando de maneira correta, né, ou seja, com tracking de dados, né, com toda aquela sinergia entre os canais, que é justamente esse significado de omnichannel que a gente vai trazer mais adiante. Mais uma vez, pessoal, por favor. Esses dados, Lucas, só salientando que esses dados que você acabou de frisar foram fornecidos pelo vice-presidente da Salesforce numa entrevista, num artigo na Huffington Post. Importante citar essa fonte, né? Mas muito importante. É isso aí. Obrigado, Lucas. Perfeito. Obrigado, Henrique. E, pessoal, de novo, né, como o Henrique comentou no início, aí, pessoal que está entrando aí, está aumentando bem o número de participantes, né? Então, por favor, fiquem à vontade de fazer perguntas, comentar de onde vocês são, de onde vocês, o segmento que vocês atuam, né? Qual o intuito aí de estar participando hoje. Se você conheceu já Drive-In, e no final vamos conhecer um pouco melhor aí, nos acompanhe até o final, que no final tem algumas novidades e informações, tá? Só lembrando que aqueles que... Oi, Lucas, desculpa. Só lembrando que aqueles que continuarem... Só lembrando que aqueles que continuarem conosco até o final da nossa apresentação, nós temos uma surpresa bem agradável, ok? Maravilha. Seguindo aqui, então, né, a lógica, então, alguns dados importantes que contribuem, a gente trouxe 3 boxes aqui e a gente resolveu destacar, né, por palavras-chave cada um. Então, primeiro a gente vai falar um pouco de diversidade, né? Segundo a Harvard, mais 70% dos clientes usam vários canais para fazer uma compra, ou seja, revela justamente a importância de ter a sinergia, de ter todos os canais aí da empresa bem interligados, conectados, andando em compasso para ter justamente um resultado agradável para o cliente, né? Questão de retenção, né? Aí aqui a gente está falando, né? Segundo uma pesquisa da Aberdeen Group, as empresas que acabam fornecendo aí suporte por meio de vários canais tendem a reter aproximadamente 90% dos clientes, ao passo que aquelas que não possuem, né, a questão de omnicanalidade, eles retêm pouco mais de 30%, né? E aqui, questão de comportamento, né? É um ponto aqui que está diretamente relacionado ao resultado das vendas, né? Os clientes, e aqui, de novo, segundo a Harvard, né, bem conceituada, os clientes que acabam aí, né, os clientes omnicanais, gastam em média 4% a mais em cada compra na loja, tá? E 10% a mais online do que os clientes de canal único. Então, isso aí a gente consegue fazer justamente aí o balanço e a comparação com o resultado final das vendas, tá? Diretamente ligado. Perfeito, Lucas, perfeito. Você vê que aí a gente já percebeu algumas coisas importantes. Primeiro, aquilo que nós falamos logo no início, né? A diversidade. O quanto o consumidor, o usuário se movimenta entre um canal e o outro e o quanto essa diversidade é presente no mundo da experiência do consumidor, né? O quanto ele se movimenta entre um canal e outro, entre um dispositivo e outro, entre um smartphone e o site, o seu smartwatch, as compras no WhatsApp, enfim, e o quanto isso é importante e quanto isso se reflete na retenção, na fidelização desse cliente, baseado, como você bem disse, no comportamento desse consumidor. E aqui, Lucas, nós já vamos direto entender e vamos falar um pouco sobre o que é omnichannel, né? Por definição. O que é omnichannel? É uma tendência que já não é mais uma tendência, como eu disse lá no início, já é uma realidade, e ela basicamente está concentrada na sincronia e na integração de todos os canais utilizados por uma empresa, ou seja, trata-se da possibilidade de fazer com que um consumidor, um usuário, não veja diferença entre esses mundos, ou seja, tanto o mundo offline e o mundo online, ou seja, tanto o mundo das lojas físicas, que ele já no passado estava tão acostumado e tão exclusivo nas lojas físicas, que hoje ele já tem uma série de possibilidades de canais disponíveis, né? Seja o seu WhatsApp, o seu site, o seu aplicativo preferido, o seu smartphone, enfim, tudo isso está sincronizado e muito bem integrado. O Omnichannel visa isso, integrar todos esses canais, físicos e virtuais, aos compradores. Né? E qual é a principal diferença, Lucas, entre o Omnichannel e o Multichannel? Exato. Então, aqui a gente colocou justamente, né, frente a frente, o Omnichannel e o Multichannel. E aí o Henrique bem já comentou sobre o Omnichannel.
E aí, falando um pouco do multi-channel, o que ele vai considerar, né, ele vai ter na estrutura diversos canais, tá? Os mesmos canais aí que o omnichannel, porém esses canais eles estão isolados, eles não têm aquela sinergia justamente que possui o omnichannel, né? E isso dificulta, acaba travando, a gente vai mostrar nessa frente, né, a experiência de compra do cliente. Então, no multi-channel, resumindo, eles vão ter os canais sem comunicação, né? Não tem comunicação entre si, e no omnichannel a gente vai ter integração dos pontos de contato, né? Ou seja, os canais entre marca e cliente, né? O foco aqui, o objetivo no omnichannel é oferecer o que o cliente está buscando. Isso, e aí a gente está falando o quê? De redes sociais, de sites, aplicativos, lojas físicas, smartphones, enfim. Tanto no Omnichannel como no Multichannel utilizam-se hoje os mesmos canais que podem se desdobrar no futuro e vir a surgir mais canais disponíveis no mercado, mas essa é a principal diferença entre o que é o Omnichannel e as suas definições. Bora, Lucas! E aqui vamos falar, primeiro, como e a importância da implementação do Omnichannel na logística, no nosso universo, principalmente daqueles que estão presentes conosco, um grande universo de profissionais da área logística, e o quanto isso impacta na experiência do cliente. Né, Lucas? Exato. Então, a gente tem aqui, né, um fluxo, né, para tentar acompanhar com vocês aqui como é que acaba funcionando essa implementação, né? A gente vai ter, então, aí um aumento na satisfação do cliente, ou seja, uma melhora na satisfação dele, né? A partir do momento que o cliente, ele chega lá, vai realizar a compra sem interrupções, ou seja, hoje a gente tem o quê? Hoje a gente tem, por exemplo, né, vamos colocar o lugar do comprador, vai comprar no e-commerce um tênis, mas antes ele está falando lá com, né, o chatbox, e ele tem que sair daquele chatbox para ir entrar no site ou ir comprar em loja física, porque os canais não estão integrados, tá? Então, a partir do momento que existe essa quebra no atendimento, essa interrupção, já acaba diminuindo aí a satisfação do cliente e consolidando negativamente aquela experiência. Então, aí ele tem a opção, né? No aumento na satisfação, é a opção de poder comprar online e retirar em loja se ele quiser, ou comprar na loja e receber em casa. Então, tudo isso acaba impactando na satisfação do cliente, né? Ocorre também uma maior eficiência, né? E aí a gente consegue fazer um comparativo aqui, a partir do momento que a gente tem uma maior eficiência na operação, a gente tem uma redução de custos, justamente por ter todos os canais, todos os inventários em sinergia, consolidados, a gente tem justamente aí um melhor alinhamento entre os diferentes canais de venda e, claro, aí possibilitar uma maior satisfação do cliente e, consequentemente, aí uma fidelização do cliente, ou seja, a partir do momento que a gente tem, né, que aquela experiência de compra, né, foi permitida ao cliente e aquela interação com a marca, ela é grande, ou seja, em todos os canais o cliente vai ter aquela interação com a marca, ocorre justamente, resulta numa conexão mais forte aí com o cliente, e essa fidelização ocorre através aí de mensagens de promoções, de ofertas, justamente com aquela base, né, com aquele cadastro que o cliente já fez, seja no site ou na loja física, essas informações vão justamente acabar auxiliando aí na fidelização do cliente. Em termos aqui de visibilidade, a gente vai ter dois pontos, né? A gente vai estar falando um pouco justamente na visão do cliente, na visão do consumidor e na visão da empresa, né? Falando aí na visão do cliente, para seguir essa linha de raciocínio, no momento que a empresa, né, traz uma maior transparência, né, desde o momento que o pedido lá, foi separado para entrega, iniciou o trajeto até o endereço e o acompanhamento desse endereço, desse pedido até o cliente, acaba trazendo maior transparência e o cliente tem justamente essas notificações a cada etapa do processo e, por fim, justamente nessa parte de visibilidade e fidelização, uma pesquisa de satisfação acaba aí atendendo justamente aí essa oportunidade da empresa estar vendo se aquele serviço realizado frente à demanda foi de sucesso ou não. Em termos aí justamente da empresa, a gente vai ter o quê? A gente vai ter justamente uma gestão, né, na parte de visibilidade, uma gestão melhor e otimização de estoque, né? No momento que a gente tem os canais integrados, eles conversam entre si e aquele estoque vai estar consolidado, né, sinergia entre todos os canais. Gestão das etapas e dos processos também logísticos
eles contribuem para uma melhor experiência do cliente e um melhor alinhamento interno. E a partir do momento que a gente tem tudo isso, a gente tem um maior controle sobre processo de venda e entrega, né? E aí, quando você fala de transparência, de maior controle e entrega, a gente está se referindo aos dois universos, né? Tanto o universo empresa e todos os seus processos integrados, quanto a visão que o próprio consumidor tem. É isso, Lucas? Exatamente. A gente vai ter justamente, né, ganhos para os dois lados, tá? Maravilha, maravilha. Perfeito. Bom, vamos falar dos desafios, né? Aqui os desafios são muitos, mas elencamos alguns deles e já começamos pelo mais importante, que é o que aborda aqui, que é o tema central do nosso papo, que é a integração dos sistemas. Ou seja, processo e integração entre canais, claro, já é um desafio por si só. Focar em cada canal de forma independente já é uma armadilha, porque isso você pode ter impactos positivos e negativos, mas já que essa é a proposta, a sua estrutura tem que estar muito bem planejada e integrada para que todos esses canais de vendas, seja ele de vendas e do processo logístico, das redes sociais, até os possíveis marketplaces, estejam de forma muito bem integrada e coordenada e sincronizada, né? E isso, claro, vai resultar numa coordenação maior entre canais, não é isso, Lucas? Exatamente, né? Essa integração de canais é um desafio técnico, no caso, né? Justamente, a ideia aqui é garantir a compatibilidade entre os diferentes sistemas. Então, quando a gente está falando de integração de sistemas, é algo que a gente tem aquela noção de ser um pouco complexo. Então, a gente tem que ter aquele entendimento, aquela análise primeiro dos sistemas que vão ser integrados, justamente se eles são capazes de compartilhar aí as informações em tempo real, que o foco é justamente esse, né? Perfeito. Pode falar, Henrique, desculpa. Não, tranquilo. Continua seu raciocínio, Lucas. E aí, se a gente for fazer o link, né, com a coordenação entre canais, é justamente isso, ter a sincronia entre os diferentes canais aí. Por exemplo, canais de estoque, né? Como a gente comentou e vai ressaltar um pouco melhor ali ao longo da apresentação, questão de estoque, é a ideia, né, e o intuito de possibilitar aí acesso às mesmas informações pelo cliente, né? Então, que tenha sincronia entre os canais, justamente em relação ao estoque, para garantir que aquela experiência de compra, né? A gente sempre trazendo essa questão de experiência de compra, que é justamente aí o foco no cliente, tá? Você citou aí esse ponto, e quando a gente fala de logística reversa, então, essa perfeita integração entre canais, ela é muito importante, porque no que tange a logística reversa, isso é um desafio, especialmente quando produtos são adquiridos num determinado canal e se faz a necessidade dele ser devolvido ou trocado por outro canal. A gente estava comentando aqui entre nós e outros colegas, eu recentemente tive essa experiência. Eu comprei um artigo esportivo por uma empresa, por um marketplace, né? Por um site, um artigo esportivo que eu faço uso. Ele apresentou defeito e eu tive que trocá-lo. E aí eu tive que procurar já logo de cara eu fui aonde eu havia comprado e eu falei, mas eu tenho uma loja próximo a mim, posso fazê-lo? Já começaram as dificuldades. A loja passava para o site passava para o aplicativo devolvia para a loja. Então, isso é importante porque ressalta a devida integração e a devida comunicação entre esses dois mundos. Ou seja, você compra num site, imagina você comprar num aplicativo e ter que praticar essa logística por outro canal. Então, para evitar aborrecimentos e uma experiência ruim do cliente, é importante essa integração. E esse é um grande desafio do Omnichannel, né, Lucas? Exato. E eu gosto, né, de comentar e reforçar que a logística reversa, o ponto-chave aqui, a palavra é efetividade, né? Efetividade por quê? Porque se ela não for bem realizada, justamente vai ter os problemas aí que tu acabou de mencionar, né? Esse, inclusive, a logística reversa, inclusive, é um ponto que a gente trouxe no nosso primeiro webinar como tendência logística, né? Para o ano de 2023 no Brasil. Nessa logística reversa,
está cada vez mais presente, né, no Brasil, porque justamente como eu tinha comentado antes, conceituado ali questão pós-pandemia, no momento que a gente tem um aumento do e-commerce, vai justamente, consequentemente, aumentar a logística reversa, porque as trocas vão ser realizadas, né? E o que eu vinha falando de efetividade é o que? É justamente a capacidade daquela empresa de receber e conseguir gerir, né, as devoluções, e claro, né, ter sempre em mente que tem que ter uma política de devolução clara, objetiva, e a partir do momento que recebe o produto, direcionar o produto para, seja para descarte, para reciclagem, para troca, então, para determinado destino, né? Perfeito. É isso aí, Lucas. Frisou bem. E isso tudo resulta em quê? Aquilo que nós falamos, experiência do cliente, né? É importante garantir que esses clientes tenham não só uma experiência satisfatória na compra, mas, claro, no acompanhamento, né, do processo. Ou seja, por isso a importância de todos os canais estarem integrados, sincronizados, com uma comunicação perfeita. Como eu disse lá, rede social, site, aplicativo, lojas físicas, porque isso vai impactar diretamente na experiência do cliente, ou seja, como ele viveu isso. Ele comprou, mas ele pôde consultar através de um outro canal aquela mesma compra que ele fez. Ele transitou, como nós falamos no início, entre um canal do smartphone para o seu site predileto, e ali a informação tem que ser a mesma, tem que ser concisa e precisa. Isso, claro, resulta na experiência do cliente. Exato. E essa questão, Henrique, aí para linkar com o que tu acabou de comentar, a experiência do cliente, por mais que seja um desafio, é um desafio-chave, né? Porque o foco todo, né, o que todos nós buscamos aí é a excelência no atendimento e na satisfação do cliente. Então, esse ponto de desafio, a gente consegue justamente, né, tornar ele um diferencial no atendimento aí. Então, é um desafio que acaba que, bem trabalhado, o ganho é enorme, né? Então, por exemplo, aquela questão que a gente traz aí na experiência de compra do cliente, a partir do momento, né, que a experiência de compra consistir em não haver, sem interrupções, não haver interrupções, a experiência, né, atingiu o ápice, a gente garantiu um bom atendimento e vai fidelizar, consequentemente, aí o cliente. Perfeito, perfeito, Lucas, é isso mesmo. E no que se refere a esse ponto, segurança da informação, nós, quando falamos segurança, ou melhor, quando falamos em integração de sistemas, vem uma preocupação predominante, que é a segurança da informação. Por quê? Porque nós estamos falando de dados, de informações, de dados cadastrais, dados desse consumidor. Hoje nós temos uma LGPD que cuide e está extremamente atuante no Brasil, né, se eu posso assim citar, que existe essa preocupação da privacidade, dessa transabilidade de dados. Então, é importante que, na integração de todos esses canais, de todo esse sistema, esta segurança esteja preservada e muito atenta, ou seja, a transferência de informações entre diferentes sistemas pode provocar uma desconfiança no consumidor. Moxa, mas os meus dados estão tramitando entre tantos canais, então daí a importância da segurança da informação em todo esse processo, ou seja, deve estar protegido e seguro o tempo todo, como bem mencionamos. Exato. Mas o importante, desculpa, Lucas, apenas fazendo um resumo do que você disse, do que eu também frisei, no que se refere aos desafios. Bom, falamos de tudo um pouquinho aqui, mas, basicamente, conhecer o público-alvo, como você bem disse, importante é conhecer dos hábitos de compra, entender suas demandas, a integração de canais para evitar divergências nas informações e na comunicação, personalizar ao máximo esses canais de acordo com o perfil e os costumes do seu cliente. Sobretudo, depois de tudo isso feito, depois de todos esses desafios colocados à prova, colocar à prova também o próprio processo, ou seja, avaliar a qualidade dessa integração de canais, colocar à prova o que você tanto implementou, tanto testou, colocar à prova essa integração e, nessa etapa, ver o que é necessário ser corrigido, maior envolvimento, melhores soluções, enfim,
maiores testes com seu público-alvo, enfim, e depois disso lançar no mercado. Não é isso, Lucas? Exatamente. E para contribuir ali também com o último ponto que tu tinha trazido, né, da própria segurança da informação, o foco ali, como tu comentou, que existe muita informação, né, tramitando, e esse é um risco que acaba aí aumentando, né, o aumento, né, do risco da vulnerabilidade do sistema de segurança, né? E aí tem uma premissa, né? A premissa é qual? É justamente garantir que as informações, né, que circulam dos clientes, dos consumidores, estejam a todos os momentos, né, a todas as etapas do processo protegidas, né? Justamente trazendo de volta ali a questão de LGPD, como tu bem comentou. Maravilha. Bom, com tudo isso testado, aprovado, surgem as oportunidades no mexendo na logística. Vamos falar nessas oportunidades, personalização, redução de ruído, como eu frisei no início, no slide anterior, exploração de dados, ou seja, falar de comportamento, o aprimoramento no gerenciamento de inventário, isso é muito importante, e, claro, a expansão do escopo geográfico. Começa você, Lucas, porque a gente pode citar em personalização de experiência de compra. Obrigado, Henrique. Aqui é interessante que, se eu for pegar o primeiro ponto ali de personalização e o terceiro de exploração de dados para personalização de futuras compras, a gente consegue fazer um link, né? Como é que acaba funcionando esse link? A gente, né, a partir, né, do momento que a empresa tem a oportunidade justamente de conhecer melhor o seu cliente, como é que ele acaba fazendo isso, né? Saber se ele prefere fazer a compra online, retirar na loja, comprar na loja ou receber em casa, né? Todos os momentos que ele passa, seja ele falando com o chatbox, ligando na central, dando as informações pessoais aí na loja física ou fazendo cadastro online, no momento que a empresa reter aqueles dados, justamente vai conseguir trazer uma personalização na experiência de compra. E é a partir dessa exploração de dados, né, que a gente vê no ponto 3, né, que a personalização de futuras compras vão ocorrer. E aí, justamente, a empresa consegue trazer o quê? Coletar e analisar esses dados em todos os canais, tá? E aí a gente está falando justamente da integração de sinergia dos canais, acaba correndo um maior entendimento das empresas aí frente à necessidade dos clientes, né? E preferências. Somado a isso, né? Vai ser então feita aí, vai ter realizada a experiência de compra, né? Experiência de customização e relevância para que o cliente tenha a melhor experiência. Então, o que vai acontecer? Justamente a partir desses dados, as empresas vão conseguir estar lançando, disparando mensagens, promoções, descontos, informações de produtos novos, todas as novidades baseado naquela preferência do cliente. E a redução do ruído é como a gente comentou, né? A partir do momento que o cliente consegue passar por todo o processo de compra, né? Até receber a mercadoria, né? A gente está falando de logística, então a gente não pode esquecer que é amarrado de ponta a ponta desde o momento que ele efetuou o pedido, fez o pagamento, acompanhou o pedido até receber na casa, né? Na residência, a gente tem aí a satisfação do cliente. Então, a partir do momento que não tem aquela quebra de compra, aquela interrupção, justamente, né? A gente consegue ter a fidelização do cliente e esse ruído aí acaba sumindo por ter a Omnichannel na logística. Perfeito. Isso aí. Não sei se tu quer comentar também um pouquinho de aprimoramento, Henrique, e gerenciamento de inventário. Não, perfeito. Só complementando isso que você acabou de falar da exploração de dados, basicamente você vai ter o comportamento, né? Você vai ter um comportamento do seu cliente estruturado e aí vai lhe embasar para maior tomada de decisões. Mas no que diz respeito ao aprimoramento e gerenciamento de inventário, é um grande desafio isso, porque imagine a visibilidade total do seu inventário de estoque. Imagina você comprando algo por um aplicativo e depois comprando pelo site, ou então utilizando o WhatsApp, e um outro cliente comprando na loja física. O teu estoque é o mesmo, não é, Lucas? O teu estoque é um só. Então, essa visibilidade e esse aprimoramento no gerenciamento do seu inventário é muito importante, porque eles vão movimentar, não importa o canal, eles vão movimentar
da mesma forma o mesmo estoque. Por isso você precisa ter o total controle. Imagina, você promete uma venda com entrega para o dia seguinte. E isso acontece muito no e-commerce, né? Você promete uma entrega para o dia seguinte e só depois vai perceber que está sem o estoque, ou está sem o produto no estoque. E a melhor forma de resolver isso é por meio de uma integração precisa, concisa, entre o seu e-commerce, o seu comércio eletrônico e o seu inventário. Assim, não só as suas informações estão sincronizadas, mas também você consegue planejar a sua demanda, né? Por isso a importância da gestão sincronizada do inventário. Exatamente, contribuindo para isso, aí eu quero chamar a atenção justamente daqueles, né, dos operadores logísticos, o pessoal que gerencia inventário, gerencia estoque, porque aqui é um ponto bem importante, como tu salientou, tá? Aqui todos os produtos ofertados, né, em todos os canais de venda, têm que estar integrados pela Omnichannel. Então, se o cliente for ter experiência no site, a empresa vai ter linkado, né, o mesmo estoque. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem no Omnichannel, né, o nível de estoque mais baixo e o aumento da rotatividade. Justamente aí, a gente vai conseguir atender em curto espaço de tempo, com mais agilidade e atendendo aí a demanda do cliente, tá? Além disso, o que é importante aqui é ter em mente o seguinte, a gente não vai ter focalizado, né, em um local apenas, em um CD, os produtos. Aqui é disseminado aquele estoque, tá? Então a gente não vai ter centralizado, vai ocorrer justamente a descentralização do estoque, tá? E se a gente for, claro, né, linkar aí com a expansão do escopo geográfico, a partir daqui é mais perceptível, né, essa expansão. Por quê? Porque justamente a partir do momento que a gente tem a venda online, a gente tem a possibilidade de alcançar outras regiões, outras áreas, né? Eu estou aqui, por exemplo, eu falo aqui do sul do país, então o Henrique está em São Paulo, eu vou conseguir atender o São Paulo, vou conseguir atender o pessoal também ali de Minas, do Ceará, do Piauí. Então, todos, né, eu consigo atender, e não apenas de abrangência nacional, eu consigo atender de forma global e aumentar justamente, ampliar esse meu gap aí, o meu escopo de audiência, tá? Então, tudo isso a gente consegue justamente com essa expansão. E se vocês forem observar, né, no slide anterior, ali a gente comentou sobre desafios, e aqui as oportunidades. Então, vocês, né, a gente tem sempre aquele compasso ali que as oportunidades estão caminhando paralelas com desafios, né? Então, dos desafios, a gente tem as oportunidades que vão acabar agregando justamente para a operação aí de vocês. Perfeito, Lucas. E fazendo um apanhado, tanto do que nós vimos em desafios e oportunidades, né? A gente pode fazer um resumo assim. Primeiro, processo de integração é necessário, muito mais do que necessário e presente. No mundo da logística, no mundo trazendo isso para a nossa realidade, né? No mundo da logística, principalmente no pós-pandemia, a velocidade na realização, como você citou aí o escopo geográfico, a velocidade na realização das entregas possivelmente é um dos maiores desafios no setor logístico. A agilidade na entrega se transformou em um dos maiores objetivos das empresas hoje, não só a velocidade, mas a fidelidade na entrega, porque não basta apenas entregar mais rápido, mas entregar naquele prazo que ele se comprometeu, né? Porque gerou expectativa, né? Principalmente no momento pós-pandemia, o cliente hoje ele tem uma expectativa gerada muito mais acirrada. Então, no momento que ele faz uma compra online, ele tem uma expectativa de receber o produto bem, de receber exatamente o que ele comprou, de receber rápido ou de receber no prazo que foi estipulado. Então, esse vem se tornando um grande desafio, né? Ou seja, ser realista, ser pontual, ser abrangente e ser preciso nesse processo, né? E, claro, inovar, né, Lucas? Inovar também tem sido uma palavra presente, né, no setor logístico, ou seja, inovar ideias, oferecer diferentes modalidades de entregas,
para o cliente, por exemplo, no primeiro seminário, no último seminário, webinar do ano passado, nós tocamos nisso, né? Dos canais de entrega disponíveis, como, por exemplo, as dark stores estão presentes hoje na realidade do consumidor, que aproxima o ponto de distribuição do cliente e diminui esse tempo, não é isso? Exatamente, não apenas dark stories aí, mas o que aconteceu justamente, né, que a gente justamente abordou em tendências no início do ano, é aquela necessidade, aí a gente fala aí, puxa justamente para as transportadoras, operadores logísticos, de buscar, né, a gente tem inclusive números aí que comprovam que após a pandemia surgiu o aumento do e-commerce e o que acarretou isso? Acarretou justamente na busca por operadores logísticos e transportadoras de buscar espaços, galpões, para que sejam, né, pontos de distribuição onde a mercadoria consiga ter o escoamento, né, a distribuição mais ágil, agilizar essa operação, ou seja, eles buscam aí CDs e galpões como pontos estratégicos, né, para a operação deles, bem como tu comentou. Perfeito. Perfeito. Bom, então, assim, o entendimento da logística como experiência do consumidor tem como esse último desafio poder ajudar essa troca de motivação para lidar com tudo que nós já vimos anteriormente, e a entrega é um fator crucial na satisfação do consumidor, quando ele faz as compras online, né? Ou seja, é parte da experiência do consumidor que cada interação com os seus canais, cada interação com a sua empresa seja positiva, pois assim você aumenta as chances de fidelização do seu produto, da sua marca e do seu cliente, não é isso? Exato. Bora. Bom, olha aqui, uma coisa legal, pessoal. O nosso e-book está disponível, é só baixar, ele já está aqui disponível, né, com o link neste evento. É só passar o QR Code aqui e você tem a íntegra do que nós estamos falando, de tudo que está sendo apresentado nesse webinar, para sua consulta futura, a qualquer momento que você quiser e precisar, e se fizer necessário uma consulta aos pontos que nós estamos abordando, está aí o nosso e-book disponível para que vocês baixem e tenham acesso quando vocês necessitarem. Show, Henrique, boa. Bom, Lucas, aqui é algo que, dentre tudo aquilo que nós já abordamos até agora, vem uma parte bastante interessante e crucial, que é estratégia. Ou seja, estratégia para implementar o Omnichannel, como, quando, onde, ou seja, o que fazer, ou seja, integração de sistemas, uso de tecnologia, análise de dados, envolvimento e capacitação de colaborador, evolução e melhoria contínua. O que a gente pode começar, Lucas? Aqui, desculpa, aqui é parte de integração, né? Que é interessante porque a gente dá 2 passos atrás. E o importante ter em mente todos, né? Gestores, donos de empresa, né? Desde o cargo, especialmente os cargos mais altos, mas também os intermediários, é justamente a questão qual? É a questão de integração. E aqui a gente está falando de integração não apenas os canais que vão atender o cliente, mas os canais internos da empresa, né? Seja o marketing, seja vendas, logística, justamente ter toda essa, né, a estratégia aqui é ter uma integração estratégica da empresa como um todo, para que se falem as áreas, os setores, departamentos, se falem com mais facilidade e tenham essa integração justamente aí, seja de estoque, né, essa integração vendas logística. Isso aí, como que é hoje, né? Hoje a gente tem muitas empresas que acabam atuando, né, com uso de tecnologias, mas aqui não adianta a empresa, ok, vou, né, implementar o Omnichannel, vou ter. O importante aqui é justamente, né, nesses 2 passos atrás que vai dar, é ver como está hoje, tá? Como que eu tenho hoje a minha operação, como que ela está consolidada, como eu atendo meus clientes, né? E se os canais internamente, né, as áreas internas, elas se falam ou não, né? Justamente para ver se vocês conseguem aplicar a omnicanalidade, né? Se perguntar como é hoje realizada a experiência para o nosso cliente. Então, a partir disso, vocês vão conseguir trabalhar com o uso de tecnologias que vão, né, ajudar e contribuir para buscar essa experiência do cliente e essa satisfação dele e, consequentemente, a fidelização.
Então, tudo isso, né, vocês acabam aplicando tecnologias e vão ter, claro, aí análise de dados, né? Essa análise de dados vai funcionar como? Hoje tem, né, diversas ferramentas que vão trazer essas informações, e aqui eu trago dois pontos, né? Uma que a gente abordou ali anteriormente, que é a questão daquele banco de dados ali que o cliente vai trazer com os seus dados cadastrais, informações, vocês vão analisar esses dados, e também é interessante sempre solicitar aí com uma pesquisa de satisfação ou com uma frente à experiência de compra, né? Ou no site mesmo, né? O feedback, solicitar esse feedback do cliente, para quê? Para que justamente vocês consigam entender como está a operação de vocês, o atendimento frente àquela demanda do cliente, para ver aonde que vocês podem, né, tá trabalhando e tá evoluindo naquele ponto. E claro aqui, Perfeito. Claro. a gente vai ter a capacitação dos colaboradores, né? Acredito que ia comentar aqui, Henrique. Não, é exatamente isso. É apenas voltando aqui e resumindo o que você desses 3 pontos, ou seja, integração, uso de tecnologia para análise de dados, você resumiu bem. Integração entre vendas e logística é extremamente necessária, né? Muito mais do que uma estratégia, é uma demanda necessária. Quanto ao uso de tecnologia, não só um maior investimento em tecnologia, mas também melhorar aquilo que já se possui, aquilo que você tem disponível, né? Otimizar a tecnologia presente na sua organização, fazer um melhor uso da tecnologia, um uso mais preciso na sua tecnologia presente. E aí nós podemos citar várias soluções, né? Várias soluções no mundo da logística. E, claro, isso vai depois, com tanta integração e com tecnologia disponível, você vai ter mais dados precisos para analisar, que vai basear melhor a sua tomada de decisão. E falando em colaboração, em capacitação de colaboradores, basicamente um maior e melhor envolvimento de todos no processo, ou seja, de todos aqueles colaboradores presentes em todos os processos dessa cadeia de canais integrados. Aí é melhorar a capacitação deles, adequar perfil ao mercado, adequar perfil àquela área que ele está, adequar o perfil ao uso da ferramenta necessária, adequar o perfil ao cliente, ou seja, não só uma maior capacitação, mas um maior envolvimento desse colaborador em todo o processo de integração na área logística. E, claro, para lhe trazer melhoria contínua, eu queria que você falasse um pouco disso, Lucas. Exato, né? Aqui a evolução, melhoria contínua aí, que a gente comenta, é o conjunto, né? O conjunto da ópera, como a gente diz, né? É o conjunto de todos esses elementos, né? A partir dessa capacitação, então, também pegando o teu gancho ali, na capacitação dos colaboradores, ter esse engajamento, né? Desde o momento de saber integrar os sistemas internamente, suas áreas, né? Ter aí o engajamento de cada de cada funcionário dos departamentos, ter o entendimento do fluxo, né? Mapear o fluxo interno. E é como a gente comenta, né? Essa melhoria contínua, ela é um ciclo, né? Todas as informações aqui, esse uso de tecnologia, não é apenas colocar tecnologia, apertar um enter e vai acontecer. Não. Aqui a gente vai vai trabalhar junto com a tecnologia, né? Vai ter o nosso input. A gente tem que estar sempre, né? Aqui importante para as empresas, tem que estar sempre atento ao que está de novo no mercado, novidades, né? Sempre trazer no DNA da empresa ali. Hoje a gente vê muitas empresas aí, né? A gente é um exemplo disso, de ter no DNA justamente inovação e tecnologia, né? Se não tem hoje, trazer para não ficar para trás, senão a concorrência aí está caminhando junto e acaba nos passando, né? Então, ter essa evolução contínua, essa melhoria contínua no processo, na cadeia como um todo. Claro, é evidente, o mercado precisa seguir esse comportamento e adotar soluções que estejam de acordo com as novas demandas, como você bem frisou, quem não fizer, quem não adotar vai acabar ficando para trás, perdendo mercado, perdendo vendas, perdendo participação no mercado e tendo a sua reputação prejudicada. Bom, Lucas, ferramentas tecnológicas necessárias para o uso de uma logística omnichannel de sucesso. Bom, existem
estão presentes, são necessárias, não é nenhuma estratégia, é algo extremamente necessário, não só para o omnichannel, né, mas para todo o processo, para toda a cadeia, mas com muito mais ênfase, né, na logística omnichannel, nós temos ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado. Sistema de gestão de inventário, Lucas, me fala um pouco dela. Aqui, obrigado, Henrique. Aqui eu gosto sempre, né, antes de iniciar, muita gente me pergunta aí, a gente tem aqui sistema de gestão de inventário e a gente tem gestão de estoque, né? Qual a diferença, né? Muita gente aí acaba se perdendo ou se complicando nesse conceito, né? Só para contextualizar um pouco, o inventário vai acabar sendo o quê? Né, o processo, aquele processo de listagem, né, e controle das mercadorias de um business, né, de um negócio, ou, em outras palavras, vai acabar sendo aí a descrição mais apurada, mais detalhada aí dos produtos e as especificações deles, né? Enquanto que o estoque vai se referir justamente aí às mercadorias que vão ser comercializadas aí, né? Produtos destinados à venda, tá? Então, aqui esse sistema de gestão é justamente para falar de sistema de gestão de inventário, gestão de estoque, a gente vai ter ferramentas, né? A gente vai ter os WMS, vamos ter ferramentas aí robustas que vão acabar atendendo essa demanda interna da empresa, para que então o sistema de inventário e estoque se comuniquem, né? Tem aquela sinergia entre sistemas de gestão de pedidos, inclusive, vai ter aquela sinergia total, justamente para que na hora da experiência do cliente não esteja, né, disseminado, esteja tudo integrado. Então a gente vai ter maior controle interno, maior controle do que entra, do que sai e como que tá os níveis, né, para acabar não faltando, mas também a gente não ter aquele né, aquele estoque excessivo ali que vai ficar obsoleto depois de um tempo. Perfeito, Lucas. Continua, por favor. Não, eu ia falar sobre software de dados e a plataforma de e-commerce. Ia te questionar a mesma coisa, né? Te rebater ali, eu comentei sobre os sistemas, queria ver o que tu me diz também sobre software de dados e a plataforma de comércio e e-commerce, né? Bom, como você bem frisou, todos esses tópicos que estão aí presentes na tela traduzem em ferramentas disponíveis. Então, você bem frisou, você tem os WMS, que vão gerenciar estoque e inventário, você tem os ERPs ou outros sistemas disponíveis no mercado, ERPs já todos nós já conhecemos, sistemas desenvolvidos internamente pelas próprias empresas, sistemas para gerar e fazer a gestão de pedidos. Você tem software de análise de dados, sistemas nós temos aí os DMS da vida, nós temos os TMS, que são softwares que podem fazer não só a gestão de tudo isso que nós vimos aqui, mas também lhe oferecer análises precisas para a sua tomada de decisão. E claro, as plataformas de comércio eletrônicas, as plataformas de e-commerce estão presentes em nossas vidas já há décadas, hoje cada vez mais se aprimorando, se desenvolvendo, e empresas adotando essa ferramenta, né, essa solução para melhor incrementar as suas vendas, né, Lucas? Exato. Muito bem colocado aí, Henrique. Isso mesmo. Maravilha. Continuando, Lucas. Bom, aqui, Lucas, aqui cai já para a nossa realidade do dia a dia, o nosso mundo, o nosso universo, principalmente nós que somos profissionais da área de logísticas e atuamos em uma empresa que oferece solução, recursos e vantagens disponíveis aí para a área de logística e, claro, não poderia ser diferente. Como é que nós podemos oferecer ao mercado uma logística omnichannel de sucesso com tais soluções? Queria que você falasse um pouco dela, porque esse é o nosso dia a dia, Lucas. Exato. Aqui a gente trouxe, né, destacado 4 pontos, né? 4 pontos chaves aqui para a logística omnichannel de sucesso, né, que a gente entende aqui na Drevin. Então, primeiro, a otimização de rotas, né? Dentro da otimização de rotas ali, a gente vai ter justamente, né, o cálculo das rotas automáticos, tá? Então, a gente vai ter o cálculo das rotas automáticos, a gente vai considerar, né, os tempos, vai considerar muito importante aí a disponibilidade de veículos frente à demanda, né, para aquele dia, aquele período de operação,
E, claro, não podia faltar aí uns mais importantes, é a janela de atendimento, né? Janelas horárias. Hoje, a gente tem exemplo aí, né? A gente vai comprar no e-commerce, ó, comprei uma geladeira e aí, volta e meia, eu recebo a mensagem, olha, o teu pedido foi separado, está entrando em rota e vai chegar entre o dia 20 e o dia 28, horário das 8 às 18 horas. Então, eu tenho que esperar ali a semana, né, inteira, porque eu não sei exatamente. Então, cada vez mais que a gente tem as janelas horárias bem definidas, vai trazer uma maior satisfação para o cliente, ele vai saber o horário estimado ali de chegada e ele vai conseguir se programar para isso. A gente vai ter o acompanhamento também em tempo real, né? Ou seja, o segmento em tempo real aí, a gente vai seguir, ter esse tracking, conhecer a empresa também, né? Não apenas a empresa vai ter o conhecimento do destino dos produtos, né? Vai conseguir tomar decisões imediatas frente à operação, caso tenha ocorrido uma necessidade de troca de rota, né? Troca de sequência de rota. E a gente vai ter também as entregas rápidas e realizadas com sucesso, né? As entregas rápidas aí é justamente por uma experiência de entrega satisfatória, né? Justamente para os clientes aí em todos os canais de venda. E por fim, não podia faltar análise de dados aí para uma tomada de decisão mais assertiva com dashboards e painéis. Perfeito, Lucas. Bom, Lucas, e quem somos? Né? Ninguém melhor que você para falar o que somos, o que oferecemos, o que proporcionamos ao mercado. Exato. Aqui a gente vai comentar um pouquinho, né? Fiquem à vontade depois para nos chamar, nos adicionar aí no LinkedIn, nos chamar no chat, mandar e-mail, ligar, Isso. para a gente fazer uma reunião mais concisa, né? Mais completa. Mas aqui, para dar uma intro, né? Para quem não nos conhece, para todos que já nos conhecem, para reforçar aí, então, como vocês sabem, a Drive-In é um TMS SaaS, né? O nosso foco aí está justamente na parte de gerenciamento, na automatização de gerenciamento de transportes. Eu gosto de falar que a gente compreende de ponta a ponta, né? A operação, logística. Então, a gente hoje, por exemplo, está em 8 escritórios, né? Uma equipe global, com a matriz no Chile, né? A gente tem já diversos clientes, está bem disseminado e cada vez mais consolidado no mercado brasileiro, né? Com filiais na América do Norte e na Europa. No nosso portfólio, um pouquinho, a gente conta com mais de 500 clientes e está presente aí em mais de 20 países, né? Diariamente, a nossa solução acaba percorrendo aí aproximadamente 40 mil veículos, justamente trazendo essa melhoria às operações logísticas. Perfeito, Lucas. E o que nós oferecemos? E aqui, como eu vinha comentando, a gente, então, né, nosso foco é justamente amarrar de ponta a ponta. Desde o momento do planejamento, então a gente faz todo o planejamento e a consolidação dos pedidos, né, quando surge a demanda para a empresa. A gente, a partir desse planejamento, já vai roteirizar esses pedidos, trazendo a melhor rota em custo-benefício e sempre trazendo aí o cruzamento entre demanda versus veículos disponíveis. E durante esse processo, até a chegada no cliente final, a gente vai ter uma torre de controle robusta acompanhando cada etapa do processo. A gente consegue ver exatamente onde aquele veículo parou por quanto tempo, se as entregas foram realizadas, né, no local que estava planejado, né? Posterior a isso, a gente consegue verificar se a rota planejada é a mesma que foi a realizada. E a gente tem também visibilidades e notificações para os clientes, né? A gente consegue notificar os clientes a cada etapa do processo, desde o momento que a mercadoria foi, né, consolidada, saiu para entrega, quando estiver próximo a chegar aí, e ao final dessas notificações para os clientes, é gerada também uma pesquisa de satisfação para justamente as empresas terem um entendimento de como está a operação e como está o processo frente ao cliente final, né? E a mesma coisa ocorre ao final, relatórios, né? Vocês vão conseguir, empresas, ter essa tomada de decisão mais assertiva, mais robusta, a partir de gráficos relatórios aí, tanto de frota quanto de clientes visitados, né? Comprovantes de entrega que foram disponibilizados, todos os comprovantes de entregas digitais, né? Que são feitos justamente pela baixa no aplicativo do motorista, com assinatura, nota fiscal, fotos da mercadoria e status do pedido. Então, é uma ferramenta bem completa aí que consegue abranger de ponta a ponta da operação, como eu comentei. Perfeito, Lucas. Obrigado pela explanação. E aí, como vocês podem ver, a Drive está presente em quase todos os setores da economia, principalmente na indústria, em bens de consumo, na área de varejo, no e-commerce, na área de serviços.
e presente com grandes marcas, com grandes brands, ou seja, todos que estão aí são clientes, usuários da plataforma, que estão conosco porque são atendidos e têm as suas demandas atendidas pela nossa plataforma, né? Então, são não mais que clientes, são parceiros da Drive. Perfeito. Para aqueles que querem saber um pouco mais dos nossos eventos, das nossas atividades, por favor, é só apontar a sua câmera aqui para o nosso QR Code, fique à vontade, nos siga no LinkedIn, no nosso blog, no nosso blog de notícias. Por favor, fiquem à vontade para se inteirar mais das nossas atividades, ok? E para aqueles que querem mais informações, por favor, agora no próximo slide já tem aí, é só entrar em contato diretamente conosco para uma informação e uma reunião mais assertiva. Vamos conversar, vamos trocar informação, estamos à disposição de vocês. E para aqueles que ficaram conosco até agora, até o final da nossa apresentação, como eu bem disse, nós tínhamos uma surpresa. A Drive vai estar presente no evento agora de agosto, o evento já bem renomado em São Paulo, que é a Logística do Futuro. Nós estaremos com um stand. Essa feira ela tem a presença de painéis, debates, de grandes players, né, do setor, e é de suma importância a participação de todos. E a Drive vai estar presente com um painel exclusivo falando justamente sobre Omnichannel. E para aqueles que quiserem participar, nós temos aqui a possibilidade do cupom de desconto. É só acessar esse QR Code e digitar esse código EP_DVI_23 e você vai ter seu desconto para participar desse evento tão importante e, claro, nos visitar no evento. E a gente espera por vocês, claro. Né, Lucas? Aqui, estaremos lá. Exato, estaremos lá, agosto, estaremos lá. Aqui a gente vai abrir, então, para a sessão perguntas e respostas, né? O tempinho está corrido, o papo foi bom, então a gente se passou um pouco, mas aqui eu vou deixar na tela justamente da Logística do Futuro, mas relembrar para vocês, para participarem aqui no chat, eu já vou abrir, tem alguns comentários, perguntas, que eu já vou abrir para vocês, tá? Então, vou deixar nessa tela. Aqueles que estiverem conosco no Zoom aqui, estiverem presentes aqui no nosso chat também, e aqueles que estão no LinkedIn também podem fazer perguntas para o LinkedIn, afinal de contas, estamos ao vivo pelo LinkedIn também. Exato. Aqui tem alguns comentários, tem bastante comentário que eu vou pegar alguns chaves, tem uns no bate-papo e tem no Q&A, né? Nas perguntas e respostas. Aqui eu tenho do Arley Souza, se tem algum lugar que considera os cantos das entregas. Sim, Arley. Aqui a gente pode, inclusive, já vi que tu adicionou aqui no LinkedIn, né? A gente pode estar conversando depois, entrando em contato, mas respondendo a tua pergunta, a resposta é sim. Tá? Hoje a gente tem, via aplicativo, comprovante de entrega, e esse comprovante de entrega é totalmente, né, 100% drive-in, com o logo de vocês, então a gente personaliza também o comprovante de entrega, a gente consegue trazer informações do destino, o status da mercadoria com motivos, se ela foi entregue ou recusada, né, ou inclusive entregue parcial, conseguir anexar fotos da nota fiscal e fotos da mercadoria e extrair a assinatura digital de quem recebeu também a mercadoria, tá? O interessante aqui é que a gente deixa disponível na nossa plataforma por até 7 anos, então é tempo suficiente aí de vocês estarem baixando, consultando, disparando automaticamente para os clientes cadastrados na nossa plataforma, né, no e-mail, e vocês conseguem também estar via aplicativo do motorista filmando aí a mercadoria entregue, tá? Obrigado pela pergunta. Adriana Furtado. Perfeito, Lucas. Adriana Furtado aqui, ó, na verdade ela não tem uma pergunta, ela tem um comentário. Ela agradece, fala que o nosso webinar foi sensacional. Obrigado você, Adriana, pela participação, pelo elogio, estamos à disposição. E agradece também pelo e-book. Gente, eu quero agradecer a todos, a audiência, obrigado pela presença, espero encontrar vocês no nosso próximo evento, muito em breve nos encontraremos novamente com o próximo webinar da Drive. Muito obrigado pela presença de todos, pela audiência, siga-nos e estamos à disposição de todos, ok? Um grande abraço, obrigado, Lucas. Obrigado, pessoal, obrigado, Henrique, até a próxima, tá? Qualquer dúvida, só nos contatar. Um ótimo dia, ótimo final de semana. Ótimo final de semana a todos. Um grande abraço. Obrigado. Abraço. Até mais.